Minha gente, vocês estão vendo que o Brasil está ardendo em chamas, né? E esta semana eu ouvi uma fala da ambientalista Laila Zaid, que me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente possa refletir sobre a nossa responsabilidade nesse cenário devastador, enquanto pais e educadores. Solta aí, pessoal. Não há nada mais educador na primeira infância do que a natureza. Tem um livro maravilhoso do Richard Louv chamado A Última Criança da Natureza, que diz que quando uma criança sobe no alto de uma árvore, ela experimenta um relaxamento ancestral, que a gente sentia quando nós éramos presas de grandes animais e a árvore era o nosso ponto de fuga. A nossa composição biológica ainda é feita para fugir de predadores. E essa sensação de relaxamento, de proteção, a gente não sente em apartamentos. Esse mesmo livro, em 2005, cunhou o termo transtorno do déficit de natureza para todos os problemas físicos e comportamentais nas crianças por passarem menos tempo ao ar livre. Mas tem mais uma coisa, quando a gente tira a criança do contato com a natureza, ela deixa de se ver parte daquilo. Ela não cria empatia, amor pelo meio ambiente. E como a gente pode esperar que se cuide de algo que não se conhece? E a gente viu, a gente precisa desesperadamente de uma geração que cuide do planeta. Como é que eu vou defender aquilo que eu não conheço, gente? Como? Se nós queremos que as crianças cuidem do planeta, é preciso deixar que elas entendam que elas também são o planeta. Tudo está conectado. E eu bati um papo sobre saúde mental de crianças e de adolescentes com o psicólogo Carlos Aragão. E uma das coisas que ele me disse é que esse convívio com a natureza é fundamental para a preservação da nossa saúde mental. A conversa foi espetacular e eu vou dividir com vocês. O mês de setembro chegou, trazendo seus ipês amarelos, o seu calorão característico. E também é nessa época que a gente tem a necessidade de conversar ainda mais sobre um tema tão importante, que é a saúde mental. E para a gente fazer esse bate-papo, hoje eu vim encontrar com o Dr. Carlos Aragão, que é psicólogo, uma das referências brasileiras no estudo do suicídio e da autolesão, sem intenção suicida. E é com ele que a gente vai conversar hoje para falar sobre saúde mental nas escolas. Tudo bem, doutor Carlos? Viviane. Seja bem-vindo ao Viva Educação. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigado pelo convite. Imagino, você é sempre bem-vindo. Eu queria começar a nossa conversa perguntando o seguinte: hoje, você acha que a escola é um ambiente emocionalmente seguro? Essa é uma pergunta difícil, porque você tem uma gama muito grande de estruturas, de escolas, públicas, privadas. Dentro do raio de escolas privadas você tem muitas propostas de ensino e de educação. Em relação à saúde mental, claro que aqui já fazendo pedindo vênia para as honrosas exceções em relação às escolas, mas, sem dúvida, no Brasil, as escolas ainda têm uma lacuna muito grande em relação ao foco para a saúde mental. Isso vale tanto para o staff escolar, gestores, colaboradores, corpo docente e principalmente em relação aos alunos. Ou seja, a saúde mental, um programa de promoção de saúde mental e prevenção de comportamentos de risco também, que isso vem a reboque, na minha opinião, deveria estar em um dos eixos estratégicos do planejamento das escolas. Hoje a gente percebe que algumas escolas, elas já vêm implantando, nos seus currículos, o estudo da saúde, aqueles programas de saúde emocional, já com as crianças desde muito cedo. Você acha
que isso é suficiente? Esse trabalho que está sendo feito, ele já começa a mostrar resultados ou ainda estamos muito distantes desse ponto? Eu acho que a gente está muito distante no geral. Mais uma vez, tem honrosas exceções e isso que você falou é muito importante. O desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, né, que são objeto desses programas que algumas escolas já implementaram, na minha opinião, essa é a principal estratégia dentro da escola, porque esses programas normalmente eles têm um link com a família. Sim. Quando eu trabalho o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais desde a infância, aí eu começo a ter uma prevenção genuína. Então a gente vai sentar aqui um pouquinho agora para a gente dar sequência a essa nossa conversa que está tão interessante. Eu acho que vai ajudar muita gente que está assistindo. Então, doutor Carlos, nós passamos por um período bem difícil, que foi o da pandemia. Depois dessa pandemia, os índices relacionados aos comportamentos de risco entre crianças e adolescentes, eles aumentaram em decorrência disso? O Brasil se tornou o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo após a pandemia. Em relação a comportamentos de risco, quando eu falo comportamentos de risco, eu falo de comportamento autolesivo, que no Brasil se conhece como automutilação, e comportamento suicida. As taxas, né, proporcionais, os percentuais têm aumentado sim no Brasil. Em alguns lugares do mundo tem caído, mas no Brasil e em tantos outros países, principalmente países de baixa e média renda, tem aumentado. E o mais preocupante ainda é que tem aumentado mais na população jovem, entre 15 e 24 anos, entre 15 e 29 anos. Mas se nós formos para os boletins epidemiológicos, por exemplo, do Ministério da Saúde, nós vamos ver que já tem alguns anos que essa taxa cresce em adolescentes abaixo de 14 anos, ou seja, vindo de 14 para baixo, né, a taxa de suicídio tem aumentado, de comportamento suicida. É um negócio muito sério. E como é que os pais e os professores que não têm formação na área de psicologia, não têm muitas vezes esse preparo, eles podem perceber que aquela é a hora de fazer uma intervenção e de procurar ajuda profissional? Ótima pergunta. Viviane, é o seguinte, para mim a regra deveria ser: ao menor sinal de sofrimento do outro, vamos estender, né, as mãos, vamos oferecer a nossa ajuda, isso em casa e na escola, mas em qualquer outro ambiente. E ao menor sinal de sofrimento nosso, a mesma coisa, buscar ajuda. Um critério para a gente pensar, né, que é um critério amplo, é quando a gente percebe que a vida do nosso filho ou do nosso aluno, no caso da escola, começa a ficar um pouco disfuncional. Ou seja, em casa, por exemplo, um garoto que tinha uma socialização com a família e que começa a se isolar mais, começa a querer comer dentro do quarto, por exemplo, sabe? Coisas que vão mudando, mudanças bruscas de comportamento, né? Tristeza profunda, isolamento social. É muito comum que a gente veja as manifestações nas redes sociais de sofrimento, né? Um garoto ou uma garota que coloca uma frase melancólica, que a minha vida não tem sentido, que eu sinto um vazio, que eu não tenho mais sentido para viver, objetivos e tal. Quer dizer, tudo isso, ou melhor, isso não quer dizer necessariamente que já tem comportamentos de risco e tal, mas provavelmente sinaliza que a pessoa não está bem. Isso não pode ser um desafio ainda maior para aqueles pais que têm filhos que estão entrando na adolescência? Porque essa transição da infância para a adolescência, ela traz muitas mudanças e às vezes os pais acreditam que isso pode fazer parte do processo, né? Exatamente.
e fica o diálogo entre pais e filhos fica um pouco mais difícil, porque o filho fica mais retraído. Então, como é que a gente vai saber se isso faz parte dessa mudança, desse processo natural de evolução, ou se isso é, de repente, o início de um processo depressivo? Essa mudança, de fato, ela traz aí uma complexidade, porque o que acontece? Muitas vezes, os pais partem do princípio, falando mais diretamente da família, que algum comportamento disfuncional do seu filho, nessa idade, por exemplo, nessa faixa, nesse intervalo etário aí da mudança da infância para a adolescência, isso é tratado muitas vezes com preconceito, com desdém. Esse menino tem tudo. Com negligência, esse garoto tem tudo, né? Essa é a frase que eu mais escuto. Esse garoto tem tudo, por que ele está assim? Ou então, eu acho que é manipulação, eu acho que é chantagem, drama, que é bobagem, que é coisa de criança ou de adolescente. Pode até ser que seja, né? Mas eu a priori pensar isso e não atuar, pode ser que não seja também. E se não for? Agora eu queria saber o que a gente pode fazer enquanto família e enquanto escola para minimizar essas possibilidades de ver meu filho ou meu aluno, né, numa situação como essa, de sofrimento, uma situação de automutilação, em que as crianças muitas vezes tentam, né, expressar o sofrimento delas, lesionando o próprio corpo. O que a gente pode fazer? Eu tenho 3 eixos, né, que virou um mantra praticamente, de tanto que eu falo disso, que são prática regular de esportes. Mais uma vez, esporte deve ser inegociável. O contato direto com a natureza, né? Estamos aqui num ambiente cercado de natureza e, infelizmente, as novas gerações estão crescendo apartadas da natureza. E o terceiro eixo é o padrão de sono. Uma pessoa que não tem um bom padrão de sono, ela não funciona em nenhuma outra dimensão. Então, prática regular de esportes, contato direto com a natureza, com todos os benefícios que isso traz, e um bom padrão de sono. O vício na tecnologia, hoje, né, em todas as faixas etárias, mas pegando crianças e adolescentes, o prejuízo é ainda maior. Eu penso que esse é o grande drama que nós estamos vivenciando hoje, e a repercussão disso é muito séria. A conta está chegando muito cara, né? Então, ter amigos, né, cultivar boas relações, sempre vai ser um grande fator de proteção, né? Cultivar a sua fé para quem tem, saber a hora de pedir ajuda é um dos maiores fatores de proteção que nós podemos ter e, na minha opinião, é um dos grandes sinais de sagacidade, de inteligência, de sabedoria.